eu quero agradecer a Deus e agradecer aos pastores pela confiança. Podemos assentar. Hoje eu vou trazer uma palavra que o Senhor tocou no meu coração, que está em Lucas, capítulo 13, versículo 10. É uma passagem muito conhecida, né? E quando o Senhor me revelou, Ele me revelou aqui. Eu estava aqui. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Então, Ele me revelou neste ambiente que eu estava e foi falando comigo. E aí, quando Ele foi falando, eu falei, é isso que o Senhor quer falar através da minha vida. E muitas vezes a gente louva nos louvores. E tem um louvor que eu gosto muito, que eu falo, eis-me aqui. Eu estou disponível para que o Senhor use da forma e da maneira que te agrada. Não que me agrada, mas que agrada a Ele. E essa passagem, ela traz uma cura tão intensa, com uma profundidade tão grande, que vocês vão também nessa noite sentir essa profundidade e essa grandeza que o Senhor quer falar conosco. Ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é viste trabalhar nestes, pós-vinde, para seres curados, mas não no dia de sábado. Respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber, e não convinha soltar desta preso? No dia de sábado está a filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa, e dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por tantas das coisas gloriosas que eram feitas por eles. Feita por ele. Amém? E o Senhor vai falando comigo. Aonde que essa mulher ela estava? Ela estava na sinagoga, ela estava na igreja. Ela estava num templo, né? Ela estava ali na casa do Senhor. E aqui fala que essa mulher ela tinha um espírito de enfermidade. E a gente aprendeu com a pastora Rosinete, né? Eu não sabia, eu aprendi com ela. E no clamor das mulheres, ó, mulherada, que existe doenças e existe espírito de enfermidade. Ou seja, existe enfermidade que eu achava que era doença. Para mim era os dois, tá doente, mas na verdade não. Doença é o que dá no corpo, né? No osso, no sangue. Enfermidade dá na cabeça, dá na mente. E esse espírito de enfermidade ele lança o quê? Lança setas malignas para nós. Tristeza, desânimo, tudo aquilo que vai nos deixando triste para baixo. Essa mulher andava encurvada, por quê? Porque ela estava oprimida. É isso que o espírito de enfermidade faz, ele te oprime. Ele começa a lançar, você não é amada, você não consegue fazer isso. E você vai se esmorecendo, você vai ficando triste, cabisbaixo. Aí você não anda mais assim, olhando para todo mundo, você já anda só assim. Você já não quer olhar para ninguém, porque nada para você está bom. O ambiente não está legal. Muitas pessoas querem ficar só dentro de casa, não quer mais sair para lugar nenhum, não quer conversar com ninguém. E você vai ficando assim. Você está adoecendo, mas ninguém não está vendo. Porque aparentemente você está bem, né? Aparentemente os olhos dizem que você está bem. Mas na verdade não. Há um espírito de enfermidade sobre a sua vida. E isso foi muito assim, profundo, porque ela estava naquele lugar e Jesus chama ela, assim, do nada chama ela e pronto, está livre, está liberta, está curada. E
Porque é assim que o Senhor faz conosco. A gente fala, mas não aconteceu, o Senhor não fez nenhum mover, o Senhor nos chama do nada. O Senhor nos chama do nada para viver o extraordinário, para viver o melhor dele. E assim, nós vivemos agora num mundo que esse tipo de enfermidade é normal. É normal uma pessoa estar assim, uma pessoa viver querendo estar escondendo, querer viver estar chorando, sofrendo. Aos olhos do mundo é normal. Aos olhos dos filhos de Deus, aos nossos olhos, nós sabemos que não é normal. Porque Deus não nos chamou para viver oprimido. Ao contrário, Deus nos libertou para a liberdade. A liberdade da palavra dele. E esse espírito de enfermidade é que fala que quando o Senhor, que ele fala, mulher, está livre da enfermidade. Só dele falar isso, nós já podíamos ir, né? Está livre da enfermidade. Mas esse espírito, ele é um espírito que ele fica ali. E precisa do quê? De uma autoridade de poder. Qual que é essa autoridade? Como que sai a autoridade de poder? Através do tocar. É assim que sai a virtude. A mulher que chegou até Jesus com fluxo de sangue, ela teve que fazer o quê? Tocar. Que saiu poder, saiu virtude e ela foi curada. Então, tem coisas, tem tipo de enfermidade que não sai apenas com falar. Precisa do toque, porque o toque que derrama o poder, o toque que dá autoridade sobre aquela enfermidade para que ela saia. E hoje nós temos, glória a Deus, nós temos essa autoridade, porque ela foi dada através de Jesus Cristo para a nossa vida. Hoje nós podemos sim tocar as pessoas através do nome de Jesus e crer e ter certeza que seremos curados. E nessa noite, se há alguém com algum espírito de enfermidade, que é o quê? Alguém te falou uma palavra, lançou no seu coração e você começou a andar através dela, triste, desanimado, cansado. Eu não vou conseguir nada, todo mundo consegue, eu não, isso não é pra mim. Ou chorando sem motivo, sem saber o porquê. Ou muitas vezes todo mundo fala, mas a depressão tá aí, todo mundo tá pegando. E aí você começa a pegar, porque você fala, todo mundo tá pegando e você vai pegando junto. Deus não nos chamou para viver ansiosos. A palavra nos fala que lancei toda a ansiedade para o Senhor. Deixar tudo para Ele. O que é desse mundo não nos provém. Nós não somos daqui. Nós somos do céu. Este mundo é do maligno. O problema é que as pessoas acham que o mundo tem a ver com as pessoas. Então as pessoas ir influenciando pelo mundo. Mas na verdade não. O mundo, a palavra fala que é dos malignos. As pessoas que há nele não é. Nós somos de Deus. E Ele nos chamou para a liberdade. Para viver uma vida liberta de toda a armadilha do mal. De toda cilada, de toda seta. Porque a enfermidade ela é uma seta que vem na nossa mente, tenta roubar a nossa alegria. Na verdade ela rouba a nossa alegria. Porque ninguém consegue estar feliz quando está passando por adversidade. Ninguém consegue estar feliz quando está vivendo algo ruim na sua vida. A gente só consegue ser feliz passando por adversidade, coisas difíceis, porque cremos no poder de Deus. Porque cremos na unção que há na palavra dele. É por isso que passamos e estamos felizes. Porque entendemos que isso que estamos passando é momentâneo. E aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que isso que estamos passando. E aquela mulher, ela estava ali servindo, estava ali ajudando, estava ali na igreja. E as pessoas que estavam ali estavam preocupadas com outra coisa. Não vai curar no sábado, domingo, na segunda? Está preocupada com o que? Com a arrumação, está preocupada. Deus nos chama, não importa o dia, a hora. Se o Senhor te colocou no seu coração que é para você orar hoje, ora hoje. Se é para expulsar hoje, expulsar hoje. Não tem a ver com o momento, tem a ver com quem habita em você. E Jesus, ele chegou ali para mostrar, eu estou aqui nesse templo e eu vou curar. E Jesus, ele fala para eles, seus hipócritas, estão preocupados com isso e aquilo? Vamos olhar para as pessoas com amor de caridade. E ele cura ela. E uma coisa assim que quando ela é curada, que eu fiquei assim, Senhor, que bênção. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Glória a Deus. Aquela mulher estava sendo oprimida há 18 anos. Você já imaginou 18 anos você triste, chorando, sofrendo, não sabe nem porquê? Ou você está passando por várias coisas, mas você vive só assim oprimida?
só cansada, não quer sair de casa, não quer falar com ninguém, não quer olhar para ninguém, tem medo de todo mundo, ou tudo que você vê, ouve, isso te assusta, te amedronta, te deixa triste, te deixa cansado. Imagina 18 anos assim. E ela estava ali. E quando Jesus toca nela, ela se endireita, ou seja, ela olha diretamente para Jesus, olha para Ele, e ela é curada. Saiu o poder do Senhor e ela glorifica a Deus. Por quê? Porque quando você está passando por tristeza, quando você está com um espírito de enfermidade que está te aprisionando, te oprimindo, você não consegue glorificar a Deus. Porque você, na sua boca, só tem uma oração. Por que eu? Por que isso? Por que minha família? Por que meu filho? Por que meu tio? É só isso que você consegue falar. Você não consegue ver outra coisa. Porque o inimigo está colocando na sua mente. Olha, você da igreja está assim, você sofrendo, mas o que você fez? Que o inimigo fica lançando seta na sua mente. E você começa a pegar elas. Em vez de você olhar para Cristo, você começa a pegar ela. E quando você vai pegando, você vai amolecendo. Daqui a pouco você não está nem andando mais, porque você começa a ficar enrolando no chão. E Deus, Ele nos chamou para andar de pé, para olhar diretamente para Ele. E a partir daquele momento que ela é tocada, ela glorifica a Deus, porque ela foi transformada dentro dela. Saiu o poder do Senhor sobre a vida dela. E houve sobre ela o quê? Uma libertação. Uma libertação na mente dela. O inimigo, ele tem tentado atacar nossa mente todo o tempo. Todo o tempo. Porque ele sabe que se ele atacar a nossa mente, da nossa mente vai para o nosso corpo, do nosso corpo vai para o nosso coração. E ele tenta todo o tempo atacar. Todo o tempo lançando seta, lançando armadilha, lançando esses espíritos de enfermidade, lançando a opressão para a nossa vida. Mas nós temos um ambiente, um lugar onde há o poder de Deus, onde há a cura. E nós temos muito mais que isso, nós temos a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que traz a testificação de que Ele cura. É a palavra que traz para nós a certeza da cura. Porque além de você ouvir falar, a palavra de Deus, ela testifica através do Espírito Santo. E em Lucas 4:18 fala: onde declarar ter sido ungido para proclamar liberdade aos prisioneiros e libertar os oprimidos. Jesus veio, foi ungido para declarar o quê? Liberdade aos prisioneiros e libertar os que estavam oprimidos. O espírito de enfermidade é o espírito que oprime a pessoa, que toma conta do seu ser e não deixa ela mais se movimentar. E aos poucos, não é assim. A pessoa não começa, você olha e fala: nossa, aquela pessoa começou hoje. Não, ninguém está vendo. Ela vai se isolando do mundo, ela vai se isolando dela, vai se isolando da família. E quando você assusta, falar que aquela pessoa ficou assim, ela já estava passando, mas os nossos olhos não estavam sensíveis a ver. Os nossos olhos estavam sensíveis a ajudar. E para nós que recebemos Jesus, fomos ungidos através do Senhor quando cremos e recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. E Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Para quê? Para que serve o nome de Jesus? Para isso. Para libertar os oprimidos, para libertar os que estão aprisionados. Esse é o nosso dever de filho de cristão. É levar a palavra, é orar, é interceder. Esse é o nosso dever. Porque tem pessoas lá fora que não sabem. A gente olha e fala: mas o mundo inteiro já sabe disso. Não. Porque hoje é normal viver isso. E por ser normal viver isso, todo mundo vive. E quem não vive quer viver ainda por cima. Você vê pessoas falando: a depressão está aí. Aí esses dias eu tô achando que já estou tendo. Acho que é normal. Tô achando que está tendo. Eu não quero ver nada repreendido em nome de Jesus. Eu não quero ter isso. Ter espírito de enfermidade. Você vai querer ter um espírito de enfermidade na sua vida. Não repreende. Não aceita. E nessa noite, a gente vai nos colocar de pé. E em João 8,36 afirma: Jesus afirma que a verdadeira liberdade encontra nele. Se o Filho os libertar, vós serão verdadeiramente livres. Se o Filho te libertar, verdadeiramente livre você. Livre de todo espírito de doença,
livre de todo espírito de enfermidade, livre de todo espírito opressor, todo espírito maligno, toda seta. Quando você crê em Jesus verdadeiramente, sabe o que é verdadeiramente? É eu saber que Ele vai fazer isso. Independente do que o mundo está passando, independente do que o meu vizinho está falando, independente do que eu estou vendo, eu estou crendo. E isso vai se materializar sobre a minha vida, sobre a minha vida, sobre o meu ser. Então nessa noite eu quero convidar vocês a ficar de pé. E se há em você algo que tem sido lançado na sua mente, qualquer tipo de coisa que você tem buscado na sua mente, seja uma tristeza, seja uma raiva de alguém, seja qualquer tipo de sentimento que você sabe que não é de Deus, porque sentimento de Deus são sentimentos bons. Tudo que você tem visto na sua mente, palavras ao contrário, que você tem lançado, que você tem ouvido, esse é o momento de você lançar, porque esta é a casa do Senhor, este é o altar, e o Senhor, Ele chamou cada um que está aqui, e o pastor Magno, o pastor Luciano, o pastor Rosinete vai orar. Eu quero que vocês venham aqui na frente. E essa oração vai ser específica, porque quando Jesus ele fala lá, ele fala sobre o espírito de enfermidade. Então essa oração é específica para repreender o espírito de enfermidade, para você sair nessa noite. Se você chegou de qualquer tipo de tristeza, encurvada, tristinha, humilhada, a partir de agora você sairá curado, transformado, preparado para o novo de Deus. Amém?